Glória a Deus. Já quero começar agradecendo. E antes, eu gostaria de falar para vocês que lá em configurações do YouTube, você pode escolher a qualidade do vídeo. Dependendo da sua televisão, tem 720 pixels, 1080 pixels. É só ir lá em configurações e colocar qualidade do vídeo. Porque esta semana eu estava assistindo na TV e vi que os vídeos estavam meio embaçados. E aí, quando eu fui olhar a qualidade do vídeo, a qualidade estava inferior, uma qualidade baixa. E aí eu alterei e pude ver os meus irmãos e até a mim, porque eu assisto as palavras que Deus ministra no meu interior para guardar e enraizar as suas palavras, que é vida dentro de mim. Então fica aí para que você possa, se assiste na TV, assim como eu gosto de assistir os vídeos no YouTube, parar e realmente assistir na TV, dar atenção às palavras de Deus. Também já quero começar agradecendo porque no meu aniversário, como a minha irmã me ensinou, né? Você tem que agradecer pelas pequenas coisas, pelos mimos de Deus. Não que eu não tenha esse hábito, eu tenho. Mas eu gostaria de agradecer a Deus, ao meu pai, que também é o seu pai. No meu aniversário aconteceu sim milagres, né? Eu tive visita de pessoas que trouxeram pizza, salgadinho, docinho, enfim. E ali pôde junto comigo fazer deste dia um dia memorável. Um dia onde eu celebro a minha vida, porque Jesus Cristo deu à minha vida muito significado. Mostrou para mim o quanto que eu sou amada, querida, desejada pelo Pai. E encerrando os agradecimentos, a mensagem de hoje, ela vai abrir ainda mais o nosso entendimento. E eu fico feliz que o Pai ele tenha me escolhido para trazer esta mensagem. Peço que você tenha paciência, porque pausadamente iremos evoluir no entendimento desta mensagem. Que às vezes nós podemos achar, é besteira. Às vezes nós queremos apenas ouvir a palavra de vitória. E algo que eu aprendi com o Espírito Santo, que a minha vitória, ela já é certa. Porque o reino do meu Senhor, o reino do meu mestre, o reino do meu irmão, ele veio para destruir toda obra maligna, toda obra ruim, toda obra desagradável, toda obra que me causa dor, toda obra que me causa sofrimento. O reino do meu irmão, Jesus Cristo, e o seu irmão é um reino de vitória. Porém, o adversário é aquele que se opõe ao plano de Deus, ao propósito de Deus, aos pensamentos de Deus. O adversário é aquele que se opõe ao propósito do nosso Pai, aos pensamentos dele, que é maior do que o nosso cérebro possa imaginar. Ele não cabe à grandeza de quem ele é, o Deus Todo-Poderoso. Então ele não cabe, mas ele quer se apresentar a mim, a você. Ele quer se apresentar a mim, a você. E eu oro no nome de Jesus Cristo, meu irmão, para que ele revele
o Pai a mim e a você. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Cumpra-se em nós, Pai, as tuas palavras e não nos deixa, Pai, pelo teu imenso amor, por tu querer a nós, por ter pago um alto preço pelo nosso resgate. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus, para que tu não deixes a nós retrocedermos. Para que o maligno, aquele que é mau, aquele que não quer a salvação da nossa alma, possa vir camufladamente nos convencer a retroceder, nos convencer a voltar para onde? O Senhor, Pai, o Senhor, nosso Papai, porque Deus é o teu Pai, Deus é o teu Pai, Deus é o teu Pai. Deus, ele não quer ser apenas o teu Deus, como minha irmã me fez lembrar, e até tem um versículo na Bíblia que fala que Deus quer que eu e você o chame de Pai. De Pai, sim. Você tem um Pai da carne e sangue. De um Pai que o material genético seu, carne e sangue, esses tecidos, as células do seu corpo, um pedaço dele, de uma pessoa humana, criou esse corpo físico. Mas eu e você, eu aprendi. A minha alma, ela está consciente. A minha mente sabe. Eu sou filha de Deus. Ele me criou para Jesus. Ele me quer como irmão de Jesus. Eu sou um presente de Deus para Jesus. E Jesus pagou pela minha vida. Porque eu estava perdida. Eu estava condenada. Mas Ele, como meu resgatador e como meu parente, eu não sei que obras o maligno, ele iniciou. Pode estar na tua casa, na tua empresa, na tua saúde, na tua mente, no teu cérebro. Porém, eu venho aqui, em nome de Jesus, para lembrar a que reino você pertence. É por isso que eu oro em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus reavive em nós as palavras de Deus, que geram em nós fé, que geram em nós expectativa, que geram em nós confiança, esperança, e destrua essa obra maligna na mente dos meus irmãos que tem os feito retroceder, pensar em retroceder, pensar em voltar para o Egito, que tem pensado em não lutar mais. Há um exército parado, me diz o Senhor. Há um exército parado, me diz o Senhor, na linha de batalha, no campo de batalha, mas está parado pelo medo, está assustado, está parado, está assustado, está parado, está assustado pela visão. Mas hoje eu oro em nome de Jesus, para que as nossas mentes, inclusive a minha, porque Ele é traiçoeiro, Ele é enganador e Ele é como a serpente, vai entrando devagar, até que ele tenha dominado a tua mente, como dominou a de Eva. E assim, fez Eva ter uma iniciativa, fez Eva perder o temor, fez Eva trazer para um ambiente maravilhoso, para um ambiente de variedade, para um ambiente de relacionamento com Deus, para um ambiente onde havia vida. E então ali, a mente de Eva, dominada, enganada, foi lá e comeu o fruto. Mas Deus me traz aqui, no nome de Jesus, para lembrar: não se comportais como fracos, olhando para a pequenez da carne e sangue de vocês, olhando para vocês mesmos, olhando para as circunstâncias que são reais, são verdadeiras. Elas têm um poder, sim, porém ela não é maior do que o nosso Deus, e nem aquele que o Pai deu o nome acima de todo nome. Deu o nome acima de todo nome, nos céus, na terra
e debaixo da terra. Então eu estou aqui para nos lembrar que o gigante, ele pode ser até grande, que a cidade pode estar até cheia de gigante, mas Deus me traz aqui para nos lembrar. Não retrocedam. Não voltem para o lugar aonde o próprio Deus já tirou você. Já tirou a sua mente da escravidão, já tirou a sua mente da morte, já tirou a sua mente do medo, já tirou a sua mente da servidão. A sua mente agora é viva. A sua mente agora é viva. A sua mente agora é viva. Porque bebeste da água viva. Não foi da água da morte. A sua mente agora, nós iremos entrar no texto da palavra, mas eu quero orar por você e ter paciência para meditarmos e refletirmos nessa palavra, porque a dor é real e a dor aperta a nossa mente. O laudo, ele esmaga a nossa mente. Imagina você ouvir que tem um câncer. Como uma vez eu ouvi o testemunho de uma pessoa que descobriu que estava com seu coração ruim. E aí esta pessoa entrou no WhatsApp de pessoas que tiveram problema de coração. E esta pessoa estava o tempo todo recebendo mensagem de pessoas que morreram do coração. Me diga só. Acaso essa mente ficará como? Assustada, com medo, paralisada? Mas Jesus Cristo a fez avançar. Ela foi para o médico, ela fez o tratamento e Deus mudou o laudo. Mas me ligou aterrorizada e altas crises de ansiedade. E eu não entendia por quê. Porque o laudo é real. O laudo é real. E eu não vou ser religiosa. Eu falei, o que Deus falou sobre esta situação? E aí a pessoa colocou na fala o que realmente estava acontecendo. Revelou que estava num grupo e que estava vindo muitas mensagens de morte de pessoa do coração. Então vinha daí a ansiedade. Uma preocupação. Como H, o menino não morreu. Mas porque algo acabou, porque algo estamos conscientes, então já geramos, porque há essa predisposição em seu cérebro de gerar. De pensar que as coisas irão piorar, de pensar que é o fim, de pensar que a morte, ela já é certa. Por quê? Porque é carne e sangue. Porém há em nós uma nova mente. O novo espírito que Deus disse que nos daria, um novo interior. Um coração quebrantado. Um coração que é consciente, sim, da sua vulnerabilidade. Mas também uma mente que está consciente de quem está e de quem pertence. Porque Davi lembra, esse é o exército do Deus de Israel. O exército do Todo-Poderoso. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. Então eu não sei o que você está vendo, o que está diante da sua visão, o que foi chegado aos seus ouvidos. E isso que é levantado nos pressiona, sim. E como exemplo disso, para nossa didática, que o próprio Espírito Santo pediu. E é assim que refletimos e meditamos. E a nossa mente vai avançando em prudência, vai avançando em sensatez, vai avançando em sabedoria. Não porque a carne e sangue agora é sábia, mas porque em você Deus colocou o que Ele disse: darei a eles o meu espírito. A mente do seu espírito, do Espírito Santo de Deus. Uma mente de sabedoria, uma mente de entendimento, uma mente de conhecimento, uma mente de fortaleza. Isaías 11. Se você já ouve a restauração da alma, você já sabe, já conhece esse versículo de cor. Mas é para que eu e você venhamos lembrar que hoje existe na nossa vida algo que antes não existia. Então, antes, diante da dor e do sofrimento, nós não tínhamos.
uma força, um poder sobrenatural para nos fazer avançar. Porém, continuando, que mente é essa? De sabedoria, entendimento, conhecimento, fortaleza e temor do Senhor. Está sobre nós algo que antes nós não tínhamos. Está sobre nós a mente do Espírito Santo de Deus. Não é mais uma mente carnal, uma mente que gera para o mal, uma mente que é escrava do medo, do sistema, uma mente que é escrava e fica assustada pelos laudos, pelas circunstâncias, porque eu aprendi, como nós falamos, Jesus já conquistou. Jesus levou as enfermidades, a legalidade que ele tinha sobre as enfermidades, ele levou sobre si, já está disponível. E o Espírito Santo me traz agora à minha memória uma época em que eu orei ao Senhor. Eu orei a Deus. Eu disse, tu fizeste esse corpo. Tu conheces esse corpo. Porque tu és o criador deste corpo. O que está acontecendo comigo? Porque eu estou sentindo algumas coisas. E ele me revelou no seu espírito. E eu criei. Mas muitas vezes queremos ser tão racional, que não damos espaço para o Espírito que é santo e é de Deus e fala as palavras de Deus Lília, sim, ele mostrou a Daniel em visões. Então ele me mostrou em visões o que estava acontecendo comigo. Você crê nisso? De que Deus pode te levar a ambientes, de que Deus pode te mostrar coisas, inclusive do seu passado, que precisa ser tratada? A Roberta Sara, ela tem um testemunho que na época que eu a ouvia, eu já falei aqui, ela é psicóloga e ela fala muito do interior, ela é cristã, então ela fala as palavras de Deus, ela não te dá a direção, ela fala da ferramenta que ela usa da psicologia, mas não para te colocar no caminho errado, mas para que você se conheça interiormente. Então, por exemplo, a minha geladeira quebrou e eu chamei um especialista de geladeira. Então, estamos aqui para nos ajudar. Deus tem dado ferramentas ao seu povo para este corpo. E nós temos os dons do Espírito. Então, a palavra está dizendo direto, não é uma obra de vocês, para que vocês não se gloriem. Não é uma obra da carne e sangue. Não é uma obra humana. Ela é totalmente de Deus. É do Espírito e do seu poder. Porém, eu e você temos que crer, temos que se movimentar, seguir as suas direções. Então, há uma colaboração nossa com o Espírito Santo de Deus. E crer naquilo que ele está falando, ter naquilo que ele está revelando, porque ele não vai falar como os humanos, ele não vai usar H para... O que é H? H é os serviços do Egito. Agora você já pensou, se H, ela fica no deserto com uma semente ainda no ventre? Como ela teria esse bebê no deserto? Então, na casa de Abraão e Sara, na casa de Abraão e Sara, ela tinha um lugar para morar, ela tinha comida, ela tinha um lugar para dormir. Então, a gestação estaria em segurança. Mas os serviços de H te dá legalidade. Os serviços de H te dá legalidade para sair do sofrimento. A Bíblia não diz que Abraão e Sara estavam batendo nela. Mas aquele ambiente não era favorável. Aquele ambiente não era confortável. Naquele ambiente ela tinha consciência de que alguém não queria ela lá. Havia ali uma rixa. Se a gente pudesse dizer, eu não sei se cabe essa palavra. Me perdoem. Mas veja. Mas chegou o tempo de Deus dar a independência de H. Depois que o menino nasceu, depois que ela amamentou, depois que o menino já tinha uma estrutura para poder ela sair daquele ambiente. Então nós estamos
trazendo a legalidade dos serviços do Egito, para sairmos de situações aonde ali Deus ele quer nos proteger. Então, José está dentro de uma prisão. Na prisão ele tem comida, na prisão ele está seguro. O propósito que a alma de José carrega. Mas ali era a casa de José? Não. José tinha esposa ali, José tinha financeiro ali? Não. Mas nós estamos usando os serviços do Egito, tirando a nossa alma da dependência, da confiança em Deus. Mas Lilian, algo que o Espírito Santo falava. Veja, Deus enviou o anjo para fechar a boca dos leões. Se você for para cima do leão, oi, você não vai fazer nada e catucar lá o leão. O que o leão pode fazer com você? Lhe morder, lhe arranhar, lhe matar. Deus envia o anjo para fechar a boca, então você fica em silêncio dentro da cova. Porque os leões, eles são reais. O que é isso? É a sabedoria do Espírito. É o Espírito Santo nos guiando dentro das situações. Então Deus, ele dá sabedoria. E não é uma sabedoria da carne e sangue. Qual é a sabedoria da carne e sangue? Qual é o conhecimento da carne e sangue? Qual é a sabedoria da carne e sangue? Os pensamentos que correm neste mundo, as legalidades dos serviços do Egito. Isso tudo é carne e sangue. Isso tudo é territorial. Então, José está ali, mas ele está protegido. O propósito está protegido. Os pensamentos de Deus estão protegidos na vida dele. Mas ele aceitou a prisão. Mas hoje, se eu e você fôssemos postos em uma prisão, poderíamos usar os serviços do Egito para sair dela. Mas esse nível de dependência, de sofrermos a injustiça, é um lugar difícil. É um lugar que o Espírito Santo de Deus quer nos conduzir. E o que eu faço, Lília? Diga a verdade. Eu quero, porém eu ainda não consigo. Ainda é temporal, porque você vai avançar. Não tem problema você dizer eu ainda não consigo, mas eu quero. E Deus te fará avançar. E Deus te fará avançar na terra que você ainda não avançou, na terra a qual eu e você ainda estamos parados. Então tudo o que Ele quer é enfraquecer a minha mente e a tua mente. Porque a nossa mente está viva. Viva por causa de Jesus Cristo. Viva por causa de Jesus Cristo. Porque bebemos a água viva. Bebemos a água viva. O seu Espírito Santo está em nós. A mente do Espírito Santo não é uma mente mais carnal. Não é uma mente mais carnal. Ouça com atenção. O que o Espírito Santo, Ele quer lembrar a mim e a você. E vamos agora entrar no texto, porque Deus, Ele ministrou algo em meu interior e eu trouxe para nós. Bem explicadinho. Eu vou tentar passar, como a minha irmã me ensinou. O Espírito Santo é veloz. E foi muito boa essa palavra, porque às vezes eu não entendia, porque o Espírito Santo fala, e às vezes eu não é, mas é algo que o Espírito Santo falou e que me fez lembrar da passagem de Moisés. Deus disse, eu serei com a tua boca, eu te ensinarei. Então, se há essa preocupação dentro de você, que é uma preocupação da carne e sangue, é uma preocupação do nosso olhar para nós mesmos, Deus, Ele está dizendo ali, eu, o Criador de todas as coisas, eu, o Criador do teu corpo, eu, o Criador da boca, eu, o Criador da linguagem, eu, o Criador da fala, eu serei com a tua boca e eu te ensinarei. Veja que Deus maravilhoso, que Pai,
que instrutor, que guia. E Ele nos deu o Espírito Santo e a palavra diz, vai guiar vocês. Jesus disse, vai lembrar as minhas palavras. Por que a minha mente e a sua mente hoje é viva? Porque bebemos a água viva. A palavra de Deus diz assim, João 4:10, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva, água viva, água viva. Quem beber desta água voltará a ter sede. A água que sacia o físico. A água que sacia o físico. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então veja, pessoas podem estar dando uma água para você, para saciar uma sede da alma, uma carência, uma falta de amor, um abandono na família, uma rejeição. E você pode estar tentando preencher isso com festas, trazendo uma dopamina física, trazendo uma dopamina física, trazendo uma dopamina física, um bem-estar físico, mas ele é passageiro, porque você torna a ter sede. Então sua alma está sempre com sede, sua alma está sempre com sede. Por quê? Porque você está trazendo para sua alma, está trazendo a água para sua alma, uma água que te deixa sempre com sede, uma água física. Pensamentos humanos, pensamentos dos seus amigos, experiências de pessoas que não venceram, a experiência de pessoas que não têm Jesus, conversando com especialistas que não creem em Deus, que zombam da palavra de Deus, por não conhecerem, por não verem o Espírito Santo de Deus. Tenhamos prudência, tenhamos prudência. Então essas pessoas têm te deixado com sede. Esses lugares que você tem ido têm te deixado com sede. A sede sempre volta e nunca estás saciado. E nunca estás saciada. A sede sempre volta. Essas pessoas te dão migalhas. Migalhas que saciam uma sede física. Mas Jesus tem uma água que ele diz, nunca mais, nunca mais, nunca mais terás sede, terás sede. Então a mente carnal está sempre raciocinando, pensando, tendo ideias para alimentar o físico, para trazer uma água para o físico, uma dopamina para o físico, substâncias químicas para o físico, por meio físico, natural. E o Espírito Santo fala, o Espírito Santo de Deus, e muitos têm saciado uma sede da alma no lugar de mortos, debaixo, na escuridão, fazendo coisas escuras, porque na escuridão, ninguém está te vendo. As obras são escuras, as obras são más, as obras são das trevas. Mas nunca saciará a tua sede. Estes lugar de escuridão. E o Espírito Santo trouxe agora uma palavra e eu resisti. E ele trouxe de novo quando eu falava no mar escuro, no lugar escuro, debaixo da terra. Ele falava essa palavra, rave. 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 Então eu não sei para quem é, mas nesse lugar, diz o Senhor, nunca saciará uma sede, uma falta que o teu físico tem, que a tua alma tem. Nunca saciará esta sede, permanecerás com sede. Então tens que ir para Jesus, tem que ir para Jesus. Mas eu não, aí você fala, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou
se eu vou errar com ele, não é sobre o poder da carne e sangue para te fazer se separar para Deus, para te fazer avançar em Deus, mas é o poder dele e o Espírito dele realizando uma obra no teu interior, na tua vida, que ele mesmo quer. Deus, ele disse e ele quer, e esta obra, ela não tem como parar. A não ser que eu e você pare, a não ser que eu e você negue, a não ser que eu e você desacredite. E o que o adversário vai tentar fazer para você desacreditar é para você olhar justamente para as suas vulnerabilidades, para as suas fraquezas, para aquilo que você não consegue. Para quê? Para que você desista e volte para a rave, desista e volte para o relacionamento errado, desista e volte para as festas erradas e vá buscar novamente naquele lugar que te escravizava, que escravizava a tua mente, que a tua mente dizia: esse lugar é legal, esse lugar me dá uma dopamina, esse lugar me dá uma serotonina, e ele quer que você volte para este lugar onde você já sabe. Esse lugar te aflige, esse lugar te angustia, esse lugar traz um peso tanto mental como físico para você, porque é uma escravidão. É um tipo de trabalho e um tipo de serviço e um tipo de obras que você realiza e depois se sente pesado e pesada, se sente carregado. É um fardo terrível. O pecado é um fardo terrível. Você realiza as obras do diabo. Faz a cidade dele prosperar. Faz os armazéns dele se encher com obras mais. Mas Deus já te tirou desse lugar. Deus já te tirou deste lugar. E você ainda que não saiu, porque está sendo incitado na sua mente com estes pensamentos. Que pensamentos? Do diabo. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porém, você tem que dar um passo de decisão. Por quê? Porque aí quando você diz: Jesus, eu quero, eu realmente não consigo, mas eu confio no teu nome, porque essa jovem tem falado, esta mulher tem falado em teu nome, dizendo que tu tem um poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, se você está no mundo dos mortos, sepultado pela morte, sepultado pelo pecado, Jesus, ele tem o poder de te ressuscitar, de vivificar a tua alma. A carne e sangue não te dá poder para sair do lugar de morte. Você fica lá, porém tem que reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. E então, quando você reconhece o senhorio de Jesus Cristo, há um limite. E então, você está aqui, protegido pela presença. E assim você vai avançar. Mas durante toda a caminhada, ele tentará enfraquecer a nossa mente. Como assim, Lilian? Nós hoje já estamos com essa mente. Uma mente verde, uma mente viva, porque carrega as palavras de Deus. Hoje nós temos uma mente que é fonte, uma mente que transborda, como acabamos de ler, uma mente renovada, uma mente restaurada pelas palavras de Deus, uma mente arrependida, uma mente humilde. Então ela está verde, porque agora ela está na verdade, porque agora nela habita o Espírito da verdade. Como estávamos antes? Com a mente morta. Uma mente morta, uma mente caída, que deixava-se usar a inteligência, o raciocínio, os pensamentos para o mal, para obras mal, para o deleite próprio. Porém agora, começando pelo arrependimento, começando por reconhecermos que precisamos dessa proteção, que precisamos de Jesus Cristo, porque aí Jesus põe um limite e ele te protege, ele te perdoa e te protege.
para esse processo de transformação, de experimentar uma nova vida com Ele, uma vida boa, uma vida perfeita, uma vida agradável, uma vida que Ele não vai exigir a degradação, a putrefação da tua alma para obter recompensas, para te dar cebola, para te dar alho. Não, Ele quer te dar maná, Ele quer te dar muitos frutos bons, deliciosos e variedades. Desde o início que Ele faz isso, Ele deu variedade de árvores para Adão e Eva. Porém, ali naquele ambiente, houve uma influência em uma mente. E esta mente, influenciada e enganada, sem perceber o mal, trouxe dor e sofrimento. Então, o reino que traz dor e sofrimento não é o reino de Jesus. Ao contrário, é o reino de Jesus que destrói as obras ruins e mais do maligno. Jesus destruiu a obra do pecado, a nossa submissão, a nossa escravidão da nossa mente do pecado. E essa mente agora está viva. E você vai entender esta palavra. Tenha paciência. Qual é a nossa mente? A mente está viva. O exército de Israel, ele perdeu as habilidades para lutar? Não. Ele perdeu o apoio de Deus? Não. Ele não perdeu. Mas Golias, através da visão, perceba, vamos olhar para estas palavras como o Espírito Santo, ele me fez olhar. Ele me fez olhar. Jesus renovou, restaurou, reavivou a tua mente. Porém, aquele que quer nos manter escravo, quer trazer a nossa mente, fazer a nossa mente retroceder. Você viu que quando o povo, por palavras contrárias de pessoas que não tinham fé, o que foi que gerou no povo quando estava na porta para entrar em Canaã? Fez eles pensar, fez eles chorar e dizer: vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Então, quando você olha para Golias, o que Golias está fazendo? Para você entender e eu entender, porque o Espírito Santo, ele ministra para mim, ele falou para mim, entenda, qual é a fala desta pessoa? A mente desta pessoa tem uma ameaça. Amã tem uma ameaça. Então, se existe ameaça, ou seja, existe uma forca e a forca que Amã construiu, ela é alta. Existe uma forca e a forca que Amã construiu é alta. As pessoas, elas inclusive estão sabendo. Então, Golias está usando de ameaça e está usando de palavras. Por quê? Para enfraquecer a mente. E o que ele usou? Visão. Ele também estava usando visão. Você vai entender. Porque vamos crescer junto. Então, Golias, com a sua mente carnal, porque ele usa totalmente a visão humana, os pensamentos humanos, o conhecimento humano. Então, Golias, ele está usando ameaça e palavras e visão. Ameaça, visão e palavras. É o que Golias está usando. E você vai entender. Lá em 1 Samuel 17, verso 10 diz: e o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Então essas mentes, veja, essa mente viva, renovada, restaurada, que pertence
ao Deus Todo-Poderoso, maior do que Golias, estavam sendo afrontados. Eles estavam sendo afrontados. E como é que eles estavam? O que é que estava invadindo há algum tempo, 40 dias, se eu não me engano. Veja, há algum tempo essas mentes estavam crescendo. Então eles estavam assustados e com medo. O que era que estava crescendo dentro dessas mentes? Estavam ficando assustados e com medo. Assustados e com medo. A palavra de Deus diz que ele também usou a visão. E qual era a estratégia de Golias? Por que ele estava usando palavras, uma ameaça, mostrando a sua estatura, mostrando as suas armaduras, mostrando o seu poder, mostrando a sua espada, porque o mundo espiritual, ele é real. E a nossa luta não é contra carne e sangue. Diz em Efésios 6:12, principados, potestades, contra forças do mal. Em Efésios 6:12, estamos lendo bastante Efésios 6:12. Vamos crescer naquilo que o Espírito Santo está trazendo de entendimento para nossa mente. Eu não sei qual é a ameaça. Qual é a ameaça que você está sofrendo? Eu tive uma situação, quando eu trabalhei numa empresa, de um prejuízo de 30 mil reais numa conta que eu fiz errada. E eu estava debaixo de uma ameaça. Debaixo de uma ameaça de enfrentar a justiça e debaixo de uma ameaça de ser demitida. E eu não tinha a estrutura que eu tenho hoje, mas eu sabia que quem mente é filho do diabo. E eu sabia que eu sou filha de Deus. Então, se eu sou filha de Deus, eu não poderia mentir. Eu tinha que confiar em Deus. Mas eu estava sobre fortes ameaças. E pessoas trouxeram ideias e pessoas raciocinaram de como eu poderia me sair daquela situação, porém usando uma mentira. Porque o diabo, ele traz ideia para você sair da situação. Então você até se livra, mas tem que se prostrar, tem que se submeter ao reino dele, ao senhorio dele. Porque se eu falar a verdade, eu estou me submetendo a Deus. E eu falei a verdade. Então eu não sei sobre que ameaça você está. Eu falei a verdade, o cliente entendeu, mandou eu refazer a conta e as pessoas glorificaram a Deus pela coragem. Eu sei que não é uma coragem da carne e sangue, porque a carne e sangue, ela fica assustada, a mente da carne e sangue, ela fica assustada e com medo. Porém, quem é o meu Senhor? O meu Senhor é Jesus Cristo. Então eu não dei lugar àquilo que a mente, carne e sangue estava querendo me aprisionar e me escravizar. Ser escrava do medo, o medo ser o meu Senhor, e ali eu usar da mentira para ter um livramento. Se eu tivesse que perder o emprego, eu teria, e eu não tinha a estrutura que o Espírito Santo tem levantado em mim, porque é bom nós lembrarmos a nossa alma que esta obra que está a cada dia avançando, ela é do Espírito Santo e ela é do poder de Deus. Ela é do Espírito Santo e ela é do poder de Deus. Há muitos anos atrás eu li um livro, O Poder da Alma, e eu não entendi nada. Mas depois de alguns anos eu entendi, porque o Espírito Santo trouxe uma clareza usando a passagem de Daniel 4, de Nabucodonosor, de que Deus, ele nos dá conquista, sabedoria, avanço, e a alma, ela acaba acreditando que é ela que está fazendo tudo isso, mas na verdade não é. É porque hoje, neste corpo, nesta cidade, habita neste templo, o quê? O Espírito Santo de Deus. Então essa cidade agora, com este templo, a qual é a habitação do Espírito Santo de Deus, e esta mente não é carnal, mas é a mente do Espírito Santo de Deus.
Então eu preciso falar sempre com a minha alma. É obra do Espírito e é o poder de Deus. É obra do Espírito e é o poder de Deus. Porque se eu não estiver falando com a minha alma vai acreditar que as células do meu corpo estão me ajudando a fazer uma missão, um serviço, um projeto que é de Deus. Mas nós sabemos que é do Espírito Santo e o poder de Deus. Que Ele tem nos capacitado com a sua graça, com a sua misericórdia, para nos fazer avançar e assim não nos gloriarmos. Então, a palavra diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo. Porém, o nome que Deus deu para Jesus está acima, nos céus, reino espiritual, na terra, no físico e debaixo da terra, num lugar de morte. Este nome pode todas as coisas. Então Deus está trazendo para nossa mente lembrar. Então, a nossa luta contra dominadores desse mundo tenebroso. Tenebroso é mundo escuro. O mundo escuro, você vê alguma coisa? Não. Contra as forças espirituais do mal. Contra as forças das mentes do mal. Contra as forças das mentes que geram o mal. Nas regiões celestiais. Então, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Porque essas mentes nas regiões celestiais, elas se alimentam do mal. Elas se alimentam da corrupção, elas se alimentam da iniquidade, elas se alimentam da desonestidade. Então, por isso que somos tão incitados a realizar esta obra, porque esse reino, a força dele são essas obras, e por isso, o nome de Jesus está acima, para libertar as mentes que estão sobre os domínios do mal, que estão sobre forças espirituais do mal. O nome que está acima de todo nome. A mulher, ela tinha uma filha endemoniada, cheia de demônios. Aí imagina essa filha dentro da casa dela. Então, dentro da casa dela tinha uma filha cheia de demônios. E ela vai clamar aquele que expulsa espíritos malignos, que expulsa mente de imoralidade, mente de rebelião, mente de prostituição, mente de corrupção, mente de desonestidade. Ela foi procurar Jesus. Então, veja. Você pode estar ouvindo, me diz o Espírito Santo, alguém que está dizendo que vai abandonar você. Isso é uma ameaça. Vai abandonar você. Para que você fique submetido pelo medo e para que você fique assustado. Por quê? Porque agora tem um exército que está parado. Tá parado por causa do medo e tá parado porque tá assustado. Tá parado por causa do medo e tá parado porque tá assustado. E o que vai trazer vida para esta mente? Davi, então, ele fala. Lá no verso 24, veja só, 17 e 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? A visão, viram. Visão, palavras. Golias estava falando o quê? Palavras. E o que é que estava diante da visão? Me pede ao Espírito Santo. Veja. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Então o reino espiritual, ele se mostra na sua frente. Ele se põe na sua frente. Porém, sobre você está o nome que está acima de todo nome.
e o reino espiritual. Ele não pode impedir o que Deus determinou por você, para você. Então veja, ele mostra a estatura, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze. Ele estava trazendo muitas ferramentas para a visão, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel. Ele gritou, ele afrontou, ele usou ameaça, visão e palavras para enfraquecer as mentes do exército de Israel. Um exército que tem um Deus tão poderoso. Então Davi chega para lembrar a este deserto. E o que é que a mente de Golias? Para você prestar atenção na fala das pessoas que está ameaçando abandonar, que está ameaçando você perder o emprego. Eu não sei que tipo de ameaça você está. Porém, Golias, quando olha, ele quer enfraquecer as mentes daqueles que estão firmes na fé. Porque o que mantém a nossa mente forte, a nossa mente com esperança, a nossa mente com expectativa sobre a vitória que já é certa, porque Deus está conosco, porque Deus está conosco, porque nós somos o seu povo. É isso que Davi está lembrando. Aquilo que eles estavam esquecendo. E por isso que o medo, e por isso que eles estavam assustados. Veja. 17:41. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. Então, veja essas palavras aqui. Diante daqueles do exército, eles trouxeram uma afronta individual, eles trouxeram o tamanho do problema, trouxeram uma ameaça, porque eles trazem uma ameaça, o nosso adversário, para enfraquecer a nossa mente. Agora, através da mente que está forte, fortalecida em Deus, o que ele tenta fazer? Ele quer fazer com que Davi se sinta inferior, com que Davi se sinta pequeno. Então ele quer enfraquecer a mente de Davi. Ele quer trazer para Davi: você é pequeno, você não sabe lutar, você não é nada. E desprezar Davi. Porque na mente de Golias, Davi não carrega nada. Davi não tem nada. Será que o adversário não sabe que Deus, ele é com você? Será que Deus não lutaria esta guerra? Lutaria sim. Mas o povo parou. Porque a vitória, ela já é certa. Mas o povo, o exército, estava parado. Estava fugindo. Aonde Deus quer dar a vitória. Porém, está fugindo do processo. Está fugindo das situações. Não tem se submetido, não tem enfrentado, não tem caminhado, mas está
paralisados, fugindo, amedrontados, acovardados com as situações aonde a vitória é certa, porque Deus deu a Jesus o nome que está acima de qualquer situação, e Ele pode destruir toda obra maligna, toda obra ruim, toda obra desagradável, toda obra do diabo. Ele destruiu Jesus, porque estávamos condenados pelos nossos primeiros pais, mas Ele se posicionou. Deus tem um plano para essa guerra. Deus tem um plano para esse laudo. Deus tem um plano para esta situação. Então, diante da ameaça, é algo que o Espírito Santo trouxe 2 vezes aqui. Pai, eu até aceito perder a causa. Eu só não aceito perder a tua presença. Porque eu sei que tu podes, eu sei da tua força, eu sei do teu poder, mas eu não quero perder a tua presença. Como assim, Lília? Porque a forca de Amã, ela é visível. Ela é visível. Ele tem poder, ele tem acesso. Porém, ele não tem a autorização para concluir a obra, diz o Senhor. Ele não tem a autorização para realizar os planos dele, diz o Senhor. Você não tem noção, talvez, do quanto Deus, ele ama você. Ele diz ao seu povo. Jeremias fala, ele não quer essa desgraça. Ele não quer tirar a proteção e deixar a Babilônia invadir. Ele quer que vocês se arrependam. Tem uma mudança na mente de vocês. E deixem de praticar atos de injustiça. De ser indiferente aos órfãos e às viúvas, de buscarem só os prazeres próprios e nem aí para o que as pessoas estão passando. E deixem e abandonem a idolatria de seguir outros deuses e se prostrar para adorá-los. Diz o Senhor, Ele não quer a desgraça. Mas Ele teve que permitir porque o povo estava... Se ele não interferisse, morte, com certeza. Condenação para nossa alma. Se ele não interferir diante das situações. Então Davi, ele fala. Davi diz. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Você vem cheio de armaduras. Você vem cheio de ferramentas. Você vem cheio de propósitos. Você vem cheio de planos. Você vem cheio de ameaça diante da minha visão. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Olha a mente de Davi. Davi nem foi discutir sobre o que Golias pensava pela sua estatura, pela sua aparência. Davi nem perdeu tempo com isso. Davi apenas disse: você está afrontando o povo, falando numa linguagem para eu e você. Você está afrontando um povo que Deus ama, um povo que tem dono, um povo que tem um Deus todo poderoso e que você não é nada para ele e que ele vai destruir este teu exército. Então Davi estava ali e esta obra maravilhosa do Espírito Santo, esta obra maravilhosa do Espírito Santo, da capacitação de Deus, do poder de Deus em nós para enfrentarmos as situações. Levanta você, levanta sua casa, levanta sua empresa, todos que estão com você, porque a vitória
de Davi levantou um exército assustado, levantou um exército amedrontado, levantou um exército que estava fugindo, porque Davi lembrou: vocês têm dono, vocês pertencem a Deus, e Deus vai vencer essa guerra, Deus vai vencer essa guerra, Deus vai destruir o mundo espiritual que se colocou na tua frente gigantemente e tem usado de ameaça, de palavras para te inferiorizar, para querer te enfraquecer, para querer te assustar, para querer te escravizar ao medo. Porém, eu venho aqui, em nome de Jesus, lembrar quem está comigo e quem está com você. Lembrar quem está comigo e lembrar quem está com você. Não use de rebelião, mulheres. Igreja, o Espírito Santo bradou. Nós temos usado os serviços do Egito para guerrear. Nós temos usado a autorização do Egito que diz que você pode falar. E temos lutado contra a carne e sangue, aonde não é isso que a palavra diz para mim e para você. Diz: resista, 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 resista. Resista como? A palavra diz: se mantenha firme. Firme em quê? Firme na fé. Na fé que vai ter a vitória. Na fé que Deus vai dar a vitória. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor. É a força da carne e sangue? Não. É no Senhor e na força do seu poder. Sejam fortalecidos. Sejam fortalecidos. Sejam fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. E na força de seu poder. E na força de seu poder. Então Davi diz: hoje mesmo, Senhor, entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres dos arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Meu Deus, as palavras de Deus é maravilhosa. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos, porque do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra. E Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando eu estava falando, lendo a palavra, o Espírito Santo, veja Davi, ele se movimentando na situação. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. Então, a carne e sangue, ela está cooperando com a obra, não é? Ela está sustentando a obra, ela está se movimentando com as ferramentas que Deus te entregou. Então, nós somos um corpo. Porém, a gente sabe que o poder que nos fará vencer, que o poder que nos entregará a vitória, quem nos entregará a vitória é o Senhor. Mas Ele se movimentou, Ele não ficou parado. Então, se movimente. Se movimente. Se seu emocional quer dominar você, quer paralisar você, e você quer vencer esta área, eu trouxe a pedido do Espírito Santo. Alguns livros da área emocional que você pode comprar e ler, porque nós estamos aqui para nos ajudarmos. Você vê o testemunho da Joyce Maia, em como ela sofreu no nascimento da sua família natural, com fortes abusos, e o quanto aquilo prejudicou ela psicologicamente. Mas ela está onde ela está hoje, onde ela estava no passado? Não. Porque Jesus a fez avançar. Jesus a deu uma nova vida. Jesus a deu uma nova mente. E hoje ela está bem.
Porque os humanos têm o livre-arbítrio e vão realizar muitas vezes obras más. Porém, Jesus vem para destruir toda a obra do maligno e toda a obra ruim, desagradável e mal que acompanhou a sua infância, que por um tempo acompanhou a sua adolescência. Hoje ela já não está mais nesse lugar, porque Jesus destruiu, revelou esta obra de Satanás, do adversário que queria matar a alma dela e condenar a alma dela, e usou pessoas que ela amava, e durante a sua vida ela foi usada para tratar e cuidar dos seus próprios abusadores e para amar. Imagina olhar para um pai que abusou você durante a infância. Então eu trouxe alguns livros dela porque lá atrás, quando eu estava buscando entender um pouco da área emocional, e eu ouvi as suas pregações e também comprei os seus livros. Tem até um livro muito bom agora que ela lançou, que eu ainda vou comprar, que é Mesmo com Medo Haja, Mesmo com Medo Haja, e tem outro, Seja Autêntica, Seja Autêntico, é algo assim. Esses 2 livros eu ainda irei comprar para ler, para ver o que o Espírito Santo tem revelado a essa serva, a essa filha de Deus, a essa minha irmã. Porque somos irmãs e estamos aqui para nos ajudar. Então eu trouxe para você ver, ó. Mentes tranquilas, almas felizes. Eu e a minha boca grande. Tem até um dela que eu emprestei, mas a pessoa não me devolveu ainda. Administre suas emoções. Administre suas emoções. Vivendo além dos seus sentimentos. E campo de batalha. Ela também tem bíblias. As bíblias dela, ela sempre coloca uns textos para a nossa meditação. Então, nós podemos nos ajudar. Davi ajudou ali aquele exército se levantar, a se fortalecer na sua mente, trazendo o quê? Joyce Meyer está trazendo só a experiência de vida dela? Não, ela traz as palavras, porque é a palavra de Deus que é viva e que mantém a saúde mental, a nossa saúde mental, a tranquilidade, a paz no nosso interior. Então a nossa mente passa a ser uma fonte que jorra, uma fonte que jorra. Água viva, água para a vida eterna, água para a salvação, água para a libertação, água para consolo, água para dar novas vestes. Trazer a consciência dele as vestes que Cristo tem para eles. Então, Davi ali ele é usado. E os nossos irmãos, que eu venho muito falando aqui sobre os nossos irmãos, eu não tenho problema com isso. De falar sobre os nossos irmãos, daqueles que são Davis, que estão com suas mentes, que tem o Espírito Santo, a capacitação, o poder de Deus, e que tem gerado, e que vem trazer as palavras de Deus para nos levantar, para nos erguer, para verdadeiramente nos posicionarmos quem nós somos em Deus. Porque Deus, Ele nos ama. Então eu não tenho problema com isso, em indicar, em falar, em trazer quem Deus usou para me ajudar, quem Deus usou para trazer as palavras reveladas de Deus pelo seu Espírito Santo. Porque estes não vêm da carne e sangue. Não olhe para ela, não olhe para ninguém achando é um Deus. Esse é o nosso problema. A gente vê a beleza do Espírito Santo, as ferramentas, as joias que Deus põe nesta cidade, no externo. E acabamos inconscientemente achando que são deuses, mas eles não são seres humanos e são irmãos. Mas é por onde Deus tem passado. Tem revelado as suas palavras, porque o Espírito Santo tem encontrado lugar para habitar, lugar para expandir, lugar para revelar, e eles têm crido, têm escrevido e têm falado aquilo que do Espírito Santo é revelado. Sabe como você sabe
que essas pessoas, seu pastor, um profeta, que nós estamos colocando no lugar de deuses? Se eles fizerem algo que você não concorda, você começa a pensar em querer atirar pedras. Você já começa a não querer mais assistir às ministrações. Por quê? Porque você esqueceu em alguma parte, em algum momento, que eles são seres humanos, que Jesus pagou um alto preço, que Jesus quer no céu e que eles ainda têm uma carne e sangue. Que eles ainda têm uma carne e sangue, porém eles, como nós, têm o seu Santo Espírito. O Espírito Santo de Deus e o poder de Deus. E Deus os fez avançar. Então tem uns que estão lá na frente, tem uns que estão começando, tem uns que estão no meio. Enfim, ninguém chegou ainda, mas vai chegar. Mas vai chegar. Então, para você que ainda não começou, para você que ainda está parado, você precisa se movimentar dentro da situação. Trazer as palavras de Deus para a sua mente, porque é as palavras de Deus que manterá a estabilidade. As palavras de Deus te manterá estável, diz o Senhor. Porque Davi trouxe para o conhecimento e o exército estava ouvindo. Porque antes o exército estava ouvindo só Golias, estava ouvindo só a parte contrária. E Davi, ele vem ali lembrar de quem é este povo, quem está com este povo, e dizer: nós vamos vencer, nós vamos ganhar. Traduzindo para a nossa linguagem atual, numa linguagem que você entenda. Então Deus me traz aqui para dizer que você vai vencer, que você vai conquistar, que você vai avançar, que você será bem sucedido nesta missão, que Ele restaurará a sua saúde, que Ele destruirá esta obra mal que se instalou, que começou, que já pode estar muitos dias te afrontando, como estava aquele exército filisteu, o exército do inimigo, o exército do diabo, a obra do diabo. O nome de Jesus destrói toda obra maligna, toda obra que é mal, toda obra que é ruim, toda obra desagradável. Qual é a obra que se instalou? Qual é a obra que se instalou diante da tua visão e diante dos teus ouvidos? Mas saiba que aquele que está a forca de Amã, quem se enforcou nela? O próprio inimigo. Pois é isso que acontecerá, porque você tem um Deus. Você tem um Deus que está com você. É por isso que eles não te vencerão. É por isso que eles não prevalecerão. Porque Deus está com você para te defender, para te salvar, para te resgatar. Jeremias, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.